O Corinthians voltou a ser notícia, mas dessa vez o assunto principal não está dentro de campo. Não é contratação, não é escalação, não é gol perdido, não é mudança no time titular. O assunto agora é bastidor. E quando o Corinthians entra em crise nos bastidores, a torcida sabe muito bem, isso quase nunca fica preso só na política do clube. A notícia da vez é o retorno de Romeu Tuma Júnior à presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele estava licenciado havia cerca de 2 meses e anunciou que está de volta justamente em um dos momentos mais sensíveis da vida interna do clube. Tuma comunicou aos conselheiros que reassume o comando do conselho e que pretende atuar para que a Assembleia Geral marcada para o dia 20 aconteça em clima de ordem, com o resultado das urnas respeitado. E aí começa o ponto principal dessa história. Por que esse retorno mexe tanto com o Corinthians? Porque o clube está passando por uma fase de disputa política intensa. O Conselho Deliberativo é um dos órgãos mais importantes da estrutura do Corinthians. É ali que passam decisões institucionais, debates internos, votações, pressões, alianças e conflitos que podem influenciar o rumo administrativo do clube. E em um momento em que o Corinthians tenta reorganizar sua vida política, qualquer movimento desse tamanho ganha um peso enorme. Tuma volta ao cargo em meio à discussão sobre a reforma do Estatuto. Esse é um tema que pode parecer distante para parte da torcida, mas não é. O Estatuto é basicamente o conjunto de regras que organiza o funcionamento interno do clube. Ele define caminhos eleitorais, estruturas de poder, normas administrativas e pode alterar o equilíbrio político dentro do Corinthians. Por isso, uma votação de reforma estatutária não é uma simples formalidade. Ela pode mudar o futuro do clube por muitos anos. E é exatamente nesse cenário que o presidente do conselho reassume. Tuma afirmou que quer reunir esforços para unir o Corinthians em torno da votação da reforma do Estatuto e garantir que a Assembleia Geral dos Associados ocorra em ambiente de ordem. Ele também disse que não pretende assumir candidatura à presidência do clube. Essa declaração é importante porque o Corinthians vive um ambiente de desconfiança política. Quando um dirigente volta em meio a uma crise, imediatamente surgem perguntas. Ele volta para pacificar? Volta para organizar? Volta para influenciar a disputa? Volta para fortalecer um grupo? Volta para impedir outro grupo? E no Corinthians, essas perguntas ganham ainda mais força porque o clube vem de meses de tensão nos bastidores. Durante o período em que Tuma esteve licenciado, Leonardo Pantaleão conduziu avanços da votação da reforma do Estatuto e também presidiu reuniões que resultaram na expulsão dos ex-presidentes André Sanches e Augusto Melo, do quadro associativo, além do desligamento de 3 conselheiros. Ou seja, não estamos falando de uma volta comum, estamos falando de um retorno no meio de um tabuleiro político completamente movimentado. Para a torcida, a pergunta mais direta é: isso atrapalha ou ajuda o Corinthians? A resposta depende de como esse retorno será conduzido. Se a volta de Tuma realmente ajudar a organizar o processo interno, garantir respeito às regras e diminuir o clima de guerra política, pode ser vista como um passo importante para tentar estabilizar o clube. Mas se o retorno reacender disputas, aumentar a divisão entre grupos e transformar a Assembleia em mais um capítulo de briga interna, o Corinthians pode entrar em uma nova fase de instabilidade. E essa instabilidade não fica só no salão do conselho. Ela chega no futebol. Quando o clube está dividido politicamente, tudo fica mais difícil. Planejamento fica mais lento. Decisão financeira fica mais pressionada. Contratação vira disputa. Venda de jogador vira debate político. Renovação de contrato vira assunto de bastidor. Até o desempenho em campo pode ser afetado, porque um clube turbulento por dentro raramente consegue transmitir tranquilidade para fora. O torcedor corintiano sabe disso melhor do que ninguém. O Corinthians é gigante, tem uma das maiores torcidas do Brasil, tem força de marca, tem história, tem camisa, tem estádio, tem pressão popular. Mas também é um clube em que a política interna costuma ter impacto direto no ambiente do futebol. E agora, com a volta de Tuma, o foco se volta para o dia 20. Essa Assembleia Geral pode ser um divisor de águas. Se a votação da reforma do Estatuto acontecer em clima de ordem, como Tuma diz desejar, o Corinthians pode dar um passo para reorganizar sua estrutura. Mas se houver nova confusão, novas contestações ou novos conflitos, o clube pode seguir preso a uma crise institucional que parece nunca acabar. Outro ponto que chama atenção é a fala de Tuma sobre não se candidatar à presidência do clube. Em momentos de crise, qualquer nome forte nos bastidores passa a ser observado como possível peça eleitoral. Por isso, quando ele reforça que não pretende disputar a presidência, tenta reduzir especulações e passar uma imagem de foco institucional.
Mas no futebol brasileiro e especialmente em clube grande, bastidor nunca é simples. Mesmo quando alguém diz que não quer ser candidato, sua posição pode influenciar candidaturas, alianças, votações e movimentos políticos. Então, ainda que Tuma diga que não vai concorrer, o retorno dele ao conselho já muda o ambiente. E por que isso importa tanto agora? Porque o Corinthians precisa de estabilidade. O clube não pode viver apenas de incêndio interno. A torcida quer resultado, quer organização, quer time competitivo, quer planejamento, quer dívida controlada, quer contratações bem feitas e quer um clube que pare de se desgastar politicamente a cada semana. Só que para isso acontecer, a política precisa parar de ser um campo de batalha permanente. Conselho, diretoria, associados e grupos internos precisam ter algum nível de governabilidade. Sem isso, o Corinthians fica sempre no limite. Uma crise puxa a outra, uma decisão vira guerra, uma votação vira disputa pública, e o futebol acaba pagando a conta. O retorno de Romeu Tuma Júnior, portanto, não é apenas uma troca de cadeira. É um movimento que pode interferir diretamente no clima interno do clube em uma semana decisiva. A grande questão agora é, ele conseguirá ajudar a pacificar o Corinthians ou a volta dele vai abrir mais um capítulo de tensão? Essa é a pergunta que a torcida deve acompanhar nos próximos dias. Porque o que acontecer nos bastidores pode dizer muito sobre o futuro do Timão. A Assembleia do dia 20, a reforma do Estatuto e o comportamento dos grupos políticos podem mostrar se o Corinthians está caminhando para uma reorganização ou se vai continuar preso em uma sequência de crises internas. E quando o Corinthians entra em crise, a repercussão é nacional. Não existe crise pequena no Timão. Tudo ganha proporção enorme. Tudo vira debate. Tudo chega na torcida. E a torcida, com razão, quer saber. Enquanto os bastidores pegam fogo, quem está pensando no futebol? Porque no fim das contas, é isso que importa para quem veste a camisa, acompanha jogo, sofre com resultado e cobra evolução. O torcedor não quer apenas entender quem manda no conselho. Ele quer saber se o clube vai conseguir se organizar para voltar a competir forte. Por isso, essa notícia precisa ser acompanhada de perto. O retorno de Tuma pode parecer um assunto interno, mas tem potencial para mexer no futuro político do Corinthians na eleição, na reforma do estatuto e até no ambiente do futebol profissional. Agora resta esperar os próximos movimentos. A volta foi anunciada. A assembleia está marcada. A pressão existe. E o Corinthians mais uma vez vive dias decisivos fora das quatro linhas. E você, torcedor, acha que esse retorno ajuda a colocar ordem no Corinthians ou pode aumentar ainda mais a crise nos bastidores? Deixa sua opinião nos comentários, porque esse assunto ainda vai render muito. E se você quer continuar acompanhando as principais notícias do futebol brasileiro, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.